Fala, crocheteiros e curiosos, seja bem-vindo a mais uma roda de conversa, onde eu trago vídeos relacionados ao crochê de uma maneira mais contraída. E aí, aceitam? Que a moda do crochê está em alta, vocês sabem, né, gente? Mas eu aposto que vocês não sabem de onde o crochê teve início, que é exatamente isso que nós vamos tratar na roda de conversa de hoje. As origens dessa arte milenar, que hoje a gente chama de crochê, ainda são incertas. Ou seja, existem várias teorias sobre aonde ela iniciou, em algum local e em outro local. Então, tem muitas histórias que falam sobre o crochê. Mas, alguns acreditam que o seu surgimento se deu na pré-história. Outros acreditam que foi em 1500 anos antes de Cristo. E há outros que digam que o crochê existe desde que o ser humano iniciou as civilizações. Seja como for, essa arte manual está na história há milhares de anos. Isso a gente não pode negar. Então, antes do crochê que existe hoje, que a gente chama de crochê, existe uma teoria há milhares de anos sobre isso. Eu tentei explicar mais ou menos qual foi a origem do crochê. É claro que isso aconteceu em séculos, em épocas passadas, e que não daria para contar tudo exatamente detalhado para vocês. Inclusive, eu expliquei o que eu achei sobre a internet, fontes, livros e tal. Mas é claro, assim, que houve ali naquela época, na França, ali uma desvalorização. Por quê, gente? Porque, para quem não sabe, o crochê, em alguns países até hoje, eram feitos com as pessoas mais humildes ali daquela época. E aí, o que acontece? A Rainha Vitória, ela viu isso e gostou, e pegou aquela peça para ela, adquiriu. Quando ela adquiriu, ela começou a produzir, porque ela gostou daquilo. Porque a tentativa do crochê, para as pessoas humildes, as outras pessoas olhavam aquilo como uma tentativa de imitar as rendas luxuosas e bordados luxuosos da época, né? Porque era uma coisa de uma questão financeira mesmo, enfim. Então isso que a rainha viu, pegou e começou a produzir, ela colocou assim na patente alta da moda o crochê. Que daí do século XVI, do século XIX para o século XXII, daí que veio o crochê, que a gente começou a usar na moda, que até hoje, de época em época, vai se renovando e nunca acaba. Eu aposto que você gosta do crochê e sabe que o crochê está hypado no mundo, mas não sabia da origem do crochê. Então esse foi o vídeo de hoje, gente. Se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para que o YouTube venha entender que vocês gostaram do meu vídeo e venha publicar para mais e mais pessoas e assim fazer essa comunidade e a roda de conversa ir para frente. Se vocês gostaram desse quadro, esse é o quadro novo que eu explico assuntos relacionados ao crochê de uma maneira mais contraída, tá? Valeu!